Olá, boa tarde. Então, vamos para a nossa correção de hoje, matemática, com o tema comparação de frações com denominadores diferentes. Hoje, 28 de agosto de 2020, comigo, professora Viviane de Oliveira. Então, vamos lá. Antes de a gente começar a correção de fato, eu trouxe aqui 3 exemplos, tá certo, gente? Para a gente dar uma olhada, para a gente calcular, tá certo? Através deste método, o primeiro método, né? Multiplique o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda, tá certo? E depois multiplique o numerador da segunda pelo denominador da primeira. Então, a gente fazendo esse cálculo, a gente fazendo essa multiplicação, vai dar o quê? Aqui vai dar 24, certo? E aqui vai dar 42. Então, no caso, 24 é menor que 42, então eu vou utilizar o sinal menor. Aqui, 3 vezes 8 dá 24 também, né? Que no primeiro exemplo. E aqui, 5 vezes 10, que dá 50. Então, aqui no caso, 24 é menor que 50, então vou utilizar o sinal menor. Vamos para esse último exemplo. 5 vezes 8 dá 40. E 9 vezes 4 dá 36. Então, 40 é maior que 36. Logo, a fração 5 quartos é maior do que a fração 9 oitavos, tá certo, gente? Então, aqui é só para dar uma lembradinha como é que acontece o procedimento. Isso vai para a primeira questão, que no caso é a quarta questão. Já na quinta questão, o procedimento é outro método, tá certo? Vamos aí à quarta questão, o que ela diz? Nós temos, vamos comparar as duas frações com denominadores diferentes por meio de figuras, certo? Então, você veja aqui, né, nós temos essa primeira figura que está representando a fração 3 quartos, onde 4 partes dessa figura foi pintada. Aliás, ela foi dividida em 4 partes e apenas 3 dessas 4 partes foram pintadas. E aqui na segunda imagem, representando a fração 2 quintos, foi dividida em 5 partes, onde apenas 2 delas foram pintadas, né? Foram coloridas. Então, de cara logo, você vê que a maior fração é essa daqui, tá certo? A maior fração é essa daqui, que tem a sua maior parte pintada. Então, 3 quartos é maior do que 2 quintos. Então, a mesma coisa você vai fazer aqui na letra A e na letra B. De cara logo, nós vemos que essa fração aqui, essa figura aqui que representa a fração 7 oitavos, né? Ela tá quase toda pintada. Ela foi dividida em 8 partes e 7 delas foram pintadas, tá certo? Então, ela quase chega aqui total. Já essa daqui, é o mesmo tamanho, foi dividida em 5 partes e 4 delas foram pintadas. Mas a gente vê que tem mais espaço sem ser pintado do que essa. Então, a fração, essa daqui, ela é maior, certo? Do que essa outra aqui. De cara logo a gente vê que essa aqui é maior, então o sinal é esse, né? Sinal de maior. Mas, se eu mesmo assim, para conferir, se eu quiser multiplicar 7 vezes 5, que dá 35, só para confirmar, né? Se ela é maior mesmo, 35. E aqui, 8 vezes 4, que dá 32. E aí, a gente confirma que realmente essa daqui, ela é maior do que essa daqui, 4 quintos. Certo? Então, vamos aqui para a letra B. Nós temos essa primeira figura aqui representando a fração 5 quinzeavos. Ela foi dividida em 15 partes, onde dessas 15 partes, apenas 5 foram pintadas, certo? E essa outra figura aqui, essa outra figura geométrica, que é um retângulo, ela foi dividida em 9 partes e 5 delas foram pintadas. Então, de cara, logo a gente vê que essa daqui, ela tá maior do que essa, logo essa é menor do que essa. Então, nós vamos utilizar o sinal de menor. Caso 5 quinzeavos, ele é menor do que 5 nonos, tá certo? Então, vamos fazer a multiplicação só para a gente ter a certeza. 5 vezes 9 dá 45. E 5 vezes 15 dá 75. Então, de fato, confere
que essa fração 5/15, ela é menor do que a fração 5/9, tá certo? Então, vamos passar para a quinta questão. Que no caso aqui nós vamos fazer outro método. O método que a questão vem dizendo aqui, né, é que você vai fazer através de frações equivalentes. Ou seja, ele dá esse exemplo aqui da fração 1/4 e da fração 1/3. Qual o procedimento? É multiplicar até chegar a um denominador comum, que no caso aqui é o 12. Como é esse denominador comum? No caso, você vai multiplicar o denominador da primeira fração pelo denominador da segunda fração e você vai encontrar um denominador comum. Então, você vai ter que calcular essa primeira fração por um valor, né? Por um valor que o denominador dê esse mesmo produto. No caso, 4 vezes 3 dá 12. Então, os denominadores têm que ser 12. Para o denominador aqui dar 12, por qual número eu tenho que multiplicar? Eu tenho que multiplicar pelo 3, tá certo? Que já está multiplicado aqui, ó. 1/4 vezes 3 dá 3/12. E aqui nessa outra de 1/3, eu tenho que multiplicar pelo 4, né? 1/3 vezes 4. 1 vezes 4 dá 4, 3 vezes 4 dá 12. Então, e comparando aqui, 3/12 e 4/12, 3/12 é menor, né? Tá aqui o sinalzinho de menor, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Ficou meio feioso, mas deu para entender, né? Então, a Alessandra concluiu que 1/4, né, que é as frações aqui original, ele é menor do que 1/3, tá certo, gente? Então, nós vamos fazer esse mesmo procedimento aqui. Nós vamos fazer esses cálculos. Qual é o primeiro procedimento? Nós vamos pegar esse denominador aqui da primeira fração e multiplicar pelo denominador da segunda fração, que no caso aqui vai dar o quê? 24. Então, os denominadores têm que ser 24, tá certo? Para igualar os denominadores. Então, vamos lá. Tem que ser 24, né? Então, qual é o número que eu multiplico por 4? Por que por 4 e não por 3? Por 3 também, mas primeiramente nós temos que saber por 4, porque o denominador tem que dar 24. Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 24? É o próprio 6, é o outro número, né? O outro denominador é o denominador da outra fração, vai ser sempre assim. Um denominador de uma fração multiplicando o denominador da outra fração, tá certo? Então, eu tenho que multiplicar aqui por 6. Eu multiplicando essa fração por 6, ó, 3 vezes 6, 18, e 4 vezes 6, 24. Dá 18/24. 18/24. Aí, aqui no caso, essa fração eu multiplico por qual? Por 4, né? Pelo número 4, que é para o denominador, dá 24. 5 vezes 3, 30. Aliás, aqui é um 4, viu, gente? Desculpa, é um 4. 5 vezes 4, 20. E 6 vezes 4, 24. Então, pronto. Veja aqui que os nossos denominadores estão iguais. Agora, eles são 24. Então, eu tenho que olhar agora só para o numerador e ver qual é o menor e qual é o menor. Então, 18 ele é menor do que 20. Certo? Então, a resposta, 18/24 menor que 20/24. Aliás, você vai colocar aqui, certo? A resposta. Que 3 sétimos e 6/14. Se você pegar o 7 e multiplicar pelo 14, vai dar 98. Então, é esse o denominador comum, 98, né? Eu vou colocar aqui até logo 98, certo? Então, qual o número que eu multiplico por 7 que dá 98? É o 14, certo? É o denominador da outra fração, 14. Então, eu tenho que multiplicar aqui. Tanto o numerador pelo denominador. 3 vezes 14 dá 42 e 7 vezes 14 dá 98, que a gente já tinha feito, né? A multiplicação. Aí aqui, no caso aqui, como é 14, eu tenho que multiplicar por 7, né? Que vai dar o quê? 98 também. Lembre-se que o denominador tem que ser igual, certo? Eu tenho que igualar o denominador. E aí, eu multiplicando 6 vezes o 7 dá quanto? Dá 42 também. Ah, deu igual, né, gente? Pois é, deu igual. Então, você não vai utilizar o sinal de menor e nem o de maior. Você vai utilizar o sinal de igual, certo? Deu igual, não foi? 42 é igual a 42. Então, pronto, você usa o igual.
Aqui vamos para a letra C, né? 8 e 7. Multiplicando 8 por 7 dá 56. Então, 56 é o meu denominador comum, tá certo? É o denominador comum às duas frações, 56. Então, qual é o número que eu multiplico por 8 que dá 56? É o próprio 7, como eu falei para vocês. É o denominador de uma multiplicando o denominador da outra, tá certo? Para dar o mesmo valor, o mesmo denominador. Então, aqui, 4 vezes 7, 28. Certo? Aí, aqui é 2 sétimos, eu tenho que multiplicar pelo 8, né? No caso, o 8 aqui. 2 vezes 8 dá 16. E 8 vezes 7 dá 56. 28 maior, né? 28 é maior do que o 56, tá certo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha contribuído para que, de fato, vocês pudessem entender esse conteúdo. Que eu sei que ele não é tão simples. Eu percebi que tem muita gente que está com dificuldade, tá certo? Mas prestando atenção direitinho nas aulas, nas correções, eu acredito que vai dar certo. Tá bom? Então, é isso, certo? Obrigada pela atenção e tenham todos um bom final de semana, certo? E até terça-feira estaremos de volta e Deus abençoe vocês.